Pescadores de homens. Eu penso que os jovens querem o desafio de serem chamados para algo mais que a simples mediocridade. Todos os jovens, penso eu, têm aquele profundo apelo a fazer algo extraordinário, a ser alguém memorável. Precisamos de homens bons que considerem o chamamento a dar um passo em frente sem ter medo. Homens dispostos a dar-se a si mesmos, homens desejosos de seguirem o chamamento por tentarem dizer o que é isto, este sentimento de ser conduzido, impelido ao serviço. Existem jovens que provavelmente estão a ser chamados e não ouvem. Bem, se não somos padres, ou o alter Christus, o outro Cristo, quem para além de nós deverá partir e tal como nosso Senhor dizer, vem e segue-me. E essa frase tem ecoado ao longo dos séculos. O sacerdócio ou a vida religiosa é um chamamento sobrenatural. É entregar as nossas vidas para que o outro possa ter vida. Pôr os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade de parte e dizer, Senhor, o que queres? Colocarei o que me pedires no altar do sacrifício. Precisamos de homens que deixem suas vidas por Jesus Cristo. Quanto mais padres houver, mais alta a mensagem se fará ouvir. Não é natural ser padre, é sobrenatural. Temos que ir por aí afora e pescar pessoas. Temos que ser arrebatados com as palavras de Jesus: farei de ti pescadores de homens. A vocação ao sacerdócio é algo contracultural. A cultura atual é uma cultura barulhenta, cheia de televisão, de música. Estamos cheios de sono, nunca descansamos. Temos o computador e a sua distração. Os jovens estão entrando em uma sociedade e numa cultura nem centrada em Deus, nem nos valores divinos. As batalhas que os jovens têm que enfrentar na sociedade, a droga, a imoralidade, a violência. Penso que as pessoas andam em busca de Deus, mas a procuram nos lugares errados. A maior crise existente no mundo é a ausência de Deus em nossa vida. O mundo pensa que se alguém vive o celibato será motivo de ridículos. Porque o objetivo hoje é fazer tudo aquilo que dá prazer, ser livre. Muitos jovens de hoje travam batalhas que nem eu, nem as gerações anteriores tiveram que enfrentar. Se tivermos uma correta evangelização, então teremos vocações. Onde a igreja é atraente, os poucos irão aderir a ela, tal como aprende a falar. Quem irá administrar os sacramentos da próxima geração? Uma cultura que afeta as famílias, vive cada vez mais longe do Senhor como centro de suas vidas. Torna-se cada vez mais difícil escutar aquele convite e chamamento do Senhor.
Quando se olha para a natureza e para as coisas a crescer, elas crescem em silêncio. Olha-se para as árvores e para as flores. E olhando-se até para os seres humanos, nós crescemos em silêncio. E uma vocação é muito semelhante. A relação com Deus é muito semelhante. E cresce em silêncio, num ambiente onde apenas os nossos ouvidos interiores estão abertos à escuta de Deus, que só fala no silêncio. A igreja era muito importante. Tínhamos o hábito da missa diária na família e do rosário todas as noites. Éramos uma família católica muito forte. Não me admira que no tempo que eu era muito jovem quisesse ser padre. Nunca pensei em outra coisa. Eu fui um jogador profissional de beisebol durante os 8 anos após o secundário, o que dava muito gozo entre os jovens de 18 a 26 anos. Depois fui ator profissional durante os 15 anos seguintes. Não que eu tenha tido muita fama em qualquer um deles, mas acho que eu tive uma experiência suficiente para perceber o quão perigoso aquilo poderia ser. Quando fui ordenado em 2000, no momento em que meu nariz tocou no mármore, eu pensei, meu Deus, quem sou eu para receber este dom? É uma oportunidade para aceitar a mudança, e para tornar essa mudança efetiva em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo. O sacerdote católico é um instrumento para a mudança de que o mundo atual precisa. Neste momento, tem alguns amigos que estão a abrir seu sacerdócio. E são espetaculares. Penso que eles são importantes, porque são como mestre para nós. Penso que eles são pessoas normais, pessoas que posso falar sempre que tenho problemas. Devia ser normal que todos os jovens católicos considerassem a vocação e até pudessem vir a ser padres. Precisamos de padres, porque sem eles não teremos a Eucaristia. De uma forma especial, eles são como um modelo que os jovens podem seguir. O mundo precisa de heróis. João Paulo II permanece na morte, tal como em vida, o modelo de padre, o mentor, o exemplo, o que responde ao chamamento de Cristo. Vem e segue, e quando fizeres, não tenhas medo. Ele foi realmente uma luz tão brilhante que iluminou o mundo. E tal como brilhou para o mundo, também brilhou para nós, seminaristas, padres, porque nos ensinou a ser padre. Foi ator, foi atleta, ele tinha o dom de tocar as pessoas, tinha sentido de humor, mas com todos esses dons ele entregou-se completamente a Deus. Ele foi para nós um tal exemplo, que muitos homens entraram no seminário, foram encorajados, receberam a força, as pessoas viram um homem que viveu a sua vida plenamente. Ele nos ensinou que ser sacerdote é viver na verdade com amor. Ele foi a face do sacerdócio católico no nosso mundo. E ele foi, de fato, uma face muito bonita. Penso frequentemente em João Paulo II como uma criança. Quando sua mãe morreu, ele foi a um santuário e disse à Virgem Maria, agora tens de ser tu a minha mãe. E ele levou isso para o seu sacerdócio. Todos os padres precisam de deixar ecoar as suas palavras, totus tuus, Maria, pois tal como Cristo se deu a si próprio, o seu sacerdócio e o seu sacrifício à Virgem Maria, assim todo o padre deve entregar o seu sacerdócio e o seu sacrifício à Virgem Maria. O trabalho do padre, além de ser um conselheiro e um líder espiritual, e alguém que, como São Paulo diria, administra os mistérios de Deus, é quem leva o santo sacrifício à vida do povo de Deus. Quando eu digo aquelas palavras, este é o meu corpo entregue por vós, eu quase estremeço. Quem sou eu para fazer isto? Ter os poderes sagrados, poderes de Deus, para invocar o Espírito Santo sobre o pão e o vinho.
e oferecer o sangue do Filho de Deus ao seu Pai por misericórdia. Invocar sobre o mundo a misericórdia do Pai, tal como ergo o cálice, sabendo que esse cálice estava cheio do sangue que jorrou do seu sagrado coração. Posso dizer honestamente que realmente não desejaria mais nada nesta vida do que trazer as pessoas para Cristo e cada dia o dom tornar-se mais belo e resplandecente. É um belo dom o sacerdócio. Ele fala ao coração e à alma de toda a sociedade e serve a qualquer necessidade humana. E onde quer que exista alguma pessoa em necessidade, o sacerdócio católico é significativo. O sacerdócio é uma vida de sacrifícios, é uma vida de serviço, porque é a vida de nosso Senhor. E como tal, não é simplesmente ajoelhar-se na igreja todos os dias e rezar. Trata-se de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelos outros. Essa vida de sacrifícios, de dar o seu tempo completamente às pessoas, de ouvir a confissão, de celebrar a Eucaristia, de orientar retiros, absolutamente feliz por fazer. Muito francamente, um sacerdote deve ser tudo para todos. No momento mais importante de suas vidas, caminhas quase como um estranho, mas, porque és padre, és parte de suas vidas, és parte da família. Aquilo que uma pessoa pode passar em toda a sua vida, nós podemos experimentar num dia. Porque se no momento podemos precisar de rejubilar com um casal que acabamos de casar, no outro momento é preciso ter alegria para trazer esta criança ao batismo, e no momento seguinte estaremos a preparar uma alma para a morte. Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Emergency, what is your location? I'm on Route 135. There's been an accident. We're on the southbound side here, exit 16. Inspirado em uma história real. Matthew, is he Catholic? Yes. Hi, Matthew. Hi, my name is Father James. Can you hear me? É o sacerdote que conduz a alma à casa do Pai. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. Matthew, your sins are forgiven. We're now looking at live footage from Chopper 7, which is situated over 135 in the southbound lane. According to our sources on the ground, 2 young men have been taken to the hospital with injuries, while a third is feared dead after being thrown from his vehicle. O que leva os jovens ao sacerdócio é o exemplo dos padres sendo um pai para eles, porque se é o rosto de Cristo.
Quando te veem, veem a igreja. E quando veem a igreja, veem a Cristo. Todos os jovens, penso eu, têm o desejo profundo de fazer algo único, de ser alguém único. Vem e segue-me, e eu farei de ti pescadores de homens. Nosso Senhor disse aos seus apóstolos que eles se tornariam pescadores de homens. O número dos discípulos continuou a crescer. É importante que aceitemos esse papel e saiamos a chamar as pessoas, talvez até pelo próprio nome, individualmente, perguntando-lhe se o Senhor o chama ao sacerdócio. Falamos dos sacrifícios que um padre tem de fazer. Quando há amor, o sacrifício é leve. Se foi para isso que eu fui criado, é isso que eu tenho que fazer. Deixar as pessoas saber o quão Deus as ama e que estamos lá para servir e não para ser servido. Tal como Cristo deu a sua vida por nós, assim também nós damos a nossa vida. Ser sacerdote é difícil e é para homens de verdade. Ele chamou homens normais, homens comuns, para o seguirem. Quando eu voltei para o Senhor, então encontrei tudo. Foi aí que encontrei o tesouro no campo, e que vale a pena vender tudo para conseguir a pérola de grande valor, escondida na arca do tesouro que é o sacerdócio. Ser padre é tudo isso, você entende?